Oh, louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Quem está por aí? Quem já chegou? Quem já chegou? Eu tô com essa música, a gente vai cantar daqui a pouco. Shalom, pastora Rose. Todo mundo chegando, compartilhando o nosso vídeo, essa live, para que outros também possam chegar e tomar parte neste momento. Iniciamos em oração e seguimos estudando a palavra do Senhor. As duas colunas da vida cristã para mim: oração e Bíblia, oração e Bíblia, oração e Bíblia. Aí quando cansa a gente vira o disco: Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Não é, Rui? Glória a Deus, é o que nos sustenta. Essa é a dieta do crente. Esta é a dieta do crente. Deus é bom, né, minha filha? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Digno é o Cordeiro, santo, exaltado. Nós te entronizamos neste lugar, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós bendizemos o teu nome, nós proclamamos a tua glória. Nós declaramos neste dia que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Chegamos ao final de mais uma semana, na graça do nosso Deus. O Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos deu provisão, o Senhor que nos deu vida dia após dia, dia após dia. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós a cada manhã. E por causa delas nós estamos aqui hoje, vivos, respirando, louvando o teu nome. Enfrentamos lutas, batalhas, guerras, confrontos, mas saímos vitoriosos. Saímos em pé, saímos glorificando o teu nome e dizendo que tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tua bondade, tua fidelidade nos acompanham dia após dia. Nós estamos seguros nas tuas mãos, nós estamos guardados em ti. No mundo nós temos aflições, mas nós conseguimos dar risada no meio das aflições. Nós conseguimos nos animar no meio das aflições, porque nós olhamos para ti e descobrimos que tu vencestes o mundo. Tu vencestes o príncipe do mundo. Tu vencestes o pecado, tu vencestes a morte. Tu vencestes o diabo, tu vencestes as trevas e te levantastes vitorioso, Rei eterno, Deus de toda glória, soberano dos reis da terra, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Sim, e hoje tu estás assentado num alto e sublime trono e tens nas tuas mãos as chaves da morte e do inferno. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Todo-Poderoso. Jesus, nós te adoramos no final deste dia, no final desta semana, mais uma semana que nós vencemos, mais uma semana que nós estamos aqui para proclamar a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, a ti a adoração, para todo sempre, exaltado, glorificado. Damos-te honra, damos-te glória, damos-te louvor. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Aleluia. Eu estava hoje pensando em um livro da Bíblia, né? Meu cabelo hoje está meio Boris Johnson. Pensando num livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Não sei se vocês sabem, mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi escrito por Moisés e é o livro mais antigo da Bíblia. É o primeiro livro. Se nós fôssemos colocar a Bíblia em uma ordem cronológica, o primeiro não seria Gênesis, o primeiro seria Jó. É o primeiro livro a ser escrito. E
E é um livro emblemático, né, de uma história tão de sofrimento, de adoração, de entrega, de um pai que oferece sacrifício pelos seus filhos, oferece sacrifícios a Deus pelos seus filhos, só pela possibilidade dos filhos terem pecado, né? Que coisa, né? Jó é alguém que mantém a chama sempre acesa do altar. É um homem que tem um coração voltado para o Senhor, consciente do Senhor. E eu gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 38, alguns versículos, né, que me chamam muito a atenção. Quando no sofrimento de Jó, Deus se apresenta para ele e faz algumas perguntas que revelam a grandeza do Senhor, que revelam quão grande é o nosso Deus. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às adversidades, nós nunca podemos perder de vista quem é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, né? Quão maravilhoso é o nosso Deus. E ele tem um propósito. Quando eu olho para a vida de Jó, eu descubro um Deus que tem um propósito. Jó só entende o propósito quando passa tudo. Quando nós estamos enfrentando as lutas, quando nós estamos enfrentando as adversidades, né, nós não conseguimos entender o que está acontecendo, né, no meio do redemoinho. Mas quando nós chegamos do outro lado, nós podemos dizer como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o capítulo 38 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Tu falas do que tu não entendes. Agora cinge os teus lombos. Irmãos, é oração, é adoração, mas se coloca aqui se coloca aqui na situação de Jó. Imagina Deus chegando para você e dizendo assim, ó. Imagina Deus chegando para você e dizendo: quem é você que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Seu tolo, você está falando bobagem. Você está abrindo a sua boca e dizendo coisas que você não entende. Você não sabe nada. É isso que Deus está dizendo, trocando em miúdos. Aí olha o versículo 3, olha o que é que Deus está dizendo. Chega e diz para Jó: agora, cinge os teus lombos como homem. Cinge os teus lombos como um homem. Perguntar-te-ei e tu me responderás. Vamos ter uma conversa aqui, mas seja homem nessa conversa. Cinge os teus lombos como um homem. Aí Deus começa a perguntar a Jó. Olha as perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, onde estavas tu? Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envoltório? Quando fixei limites para ele, pondo-lhe portas e ferrolhos? Quando eu disse: até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se quebrarão as tuas orgulhosas ondas. Já destes ordens amanhã? Ou mostrastes a alva o seu lugar? Para que ela agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? A terra se transforma como um barro sobre o selo. Suas feições sobressaem como vestidos. Aos ímpios se nega a luz, e o seu branco altivo é quebrantado. Entrastes nos mananciais do mar? Ou pusestes nos recessos das profundezas? Foram-te reveladas as portas da morte? Vistes as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Dize-me se tu sabes tudo isso. Uau! Versículo 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E onde residem as trevas? Podes levá-las aos seus limites? Conheces as veredas da sua casa? De certo tu conheces. Pois então já eras nascido, e grande é o número dos teus dias. Olha Deus. Entrastes nos depósitos da neve? Ou viste os depósitos da saraiva?
que eu reservo para tempos de angústia, para dias de peleja e de guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se dispersa o relâmpago? Ou o lugar onde o vento oriental é espalhado sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para a tempestade com relâmpagos e trovões? Para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da terra? A chuva tem pai? Quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem gera a geada do céu? Quando as águas se endurecem como pedras, quando a superfície das profundezas se congelam? Podes atar as cadeias do sete estrelo? Podes soltar os laços de Orion? Podes produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes as ordenanças do céu? Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra? Podes erguer a tua voz às nuvens e cobrir-te com a abundância das águas? Ordenas aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo do seu entendimento à mente? Quem tem sabedoria para numerar as nuvens? Quem pode despejar os odres dos céus, quando o pó se transforma em massa sólida e os torrões se apagam uns aos outros? Caças a presa para a leoa e satisfazes a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis ou estão em espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. E aí ele prossegue. E aí ele continua neste confronto com Jó. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Que coisa! E Deus vai ao capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. Aí quando chega no capítulo 42, depois de um confronto desta natureza, aí Jó diz assim: eu sei que tudo podes. Depois de tudo isso, Jó responde: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó diz: certamente falei do que não entendia. Falei besteira, Senhor, quando questionei a tua bondade. Falei bobagem, Senhor, quando questionei o teu amor. Falei bobagem quando achei que tu estavas distante de mim. Falei bobagens quando disse que tu não te lembravas de mim. Falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Sorry. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Aí Jó chega a uma conclusão. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te vês meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não chega à conclusão de que conhecia Deus só de ouvir falar. Quando nós usamos esta frase de Jó, com os ouvidos ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Muitas vezes eu já vi muitos pregadores associando isso à restituição na vida de Jó. Não, tem nada a ver. Nada a ver.
Jó não chega a essa conclusão de que agora conhece a Deus em profundidade, não o Deus de ouvir falar, mas aquele que os olhos dele vê, porque Deus deu a ele o dobro do que ele havia perdido. Jó chega a esta conclusão depois de ser confrontado pessoalmente com o poder, a glória e a majestade do Senhor. Aí Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É depois desta conversa, confronto, que Deus tem com Jó, onde Deus revela que Ele é a fonte de todo o poder, de toda a glória, de toda a soberania, e que Ele tem o controle das mínimas coisas, Ele tem o controle dos raios, dos relâmpagos, mas também do alimento de um corvo, do alimento de um leãozinho, do alimento do filho da ursa. É depois desta compreensão da grandeza soberana do nosso Deus. O Deus que carrega o universo na concha das suas mãos se preocupa com o alimento de um corvo. Quando Jó se expõe a isso, ele diz: falei bobagem. Falei bobagem. Não são bênçãos materiais que vão nos revelar quem é Deus. É um encontro com Ele. Não são bênçãos palpáveis, físicas, que vão mudar a nossa visão de Deus. É um confronto com a sua glória. É um encontro com a sua majestade. Não é um carro novo, não é um emprego novo, não é uma casa melhor, não é uma conta recheada, não é uma cura física que vai nos fazer aprofundar-nos no nosso entendimento de quem é Deus. Não. É o nosso encontro pessoal com Ele. Oh, aleluia! Quando nós chegamos diante dEle e olhamos e dizemos: os céus dos céus não te podem conter. Os céus e os mais altos céus não podem conter a tua glória. Contudo, tu te importas com o pão sobre a minha mesa. O mesmo Deus que disse: orem dizendo: venha o teu reino. O mesmo Deus que disse: pede-me e te darei as nações por herança. O mesmo Deus que disse que abalaria os céus e a terra, disse para você orar dizendo: o pão de cada dia me dai hoje. O mesmo Deus que envia chuva, raios, relâmpagos, o mesmo Deus que criou todas as coisas e que as sustenta pelo seu poder, coloca pão sobre a mesa daqueles que o pedem. E se um filho lhe pedir um pão, ele nunca dará uma pedra. Se pedir um peixe, ele nunca dará uma serpente. Esse é o nosso Deus. Quando nós compreendemos esta grandeza, nós dizemos: falei besteira. Quanta bobagem eu disse. Quanta bobagem eu já disse. Quanta bobagem já saíram dos meus lábios acerca do teu amor, acerca da tua proteção, acerca do teu cuidado. Quantas vezes saíram da minha boca palavras que negavam a tua soberania, o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo sobre mim. Eu me arrependo, assim como Jó, eu me arrependo no pó e na cinza, de toda palavra frívola, de toda palavra impensada, de toda palavra que não condiz com o teu caráter, que não condiz com a tua majestade. Quando eu olho para a tua beleza, quando eu olho para a tua soberania, quando eu chego diante de ti neste lugar chamado Sala do Trono, e eu descubro que tu estás no controle do universo, que tu sustentas todas as estrelas do céu, que tu sustenta os planetas, que tu sustenta as galáxias, mas tu também sustentas a minha casa. Tu guardas o universo, tu tens o controle sobre o universo, mas tu não dormes e não cochilas cuidando da minha casa. Tu és guarda sobre todos os universos, mas tu és guarda sobre a minha casa ao mesmo tempo. E uma coisa não te tira de outra. O fato de tu teres o controle sobre todas as coisas, o fato de tu estares assentado em um alto e sublime trono, o fato da tua glória encher os céus e a terra, o fato de tu estares acima de todas as coisas, não te tira desta posição morando em mim.
cuidando de mim, zelando por mim. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Quando eu olho para ti, quando eu olho para esta mistura de coisas, quando eu olho para esta mistura, este Deus glorioso, este Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, esse Deus que disse e veio a existir, esse Deus que disse haja luz e houve luz, este Deus que criou todas as coisas pela sua palavra e pelo seu Espírito, que formou o homem, que o colocou como gerente da criação, este Deus que estabeleceu um memorial em um dia, chamando de Shabat, descanso, como um sinal que aponta para um tempo em que toda a criação outra vez descansará, pois provará a plenitude da redenção, quando vier o Senhor da glória e armar o seu tabernáculo no nosso meio. Este Deus é Emanuel. Não consigo entender como pode o Senhor da glória se tornar uma criança no ventre de uma mulher e vir e estar no nosso meio. Louvado seja o teu nome, simplesmente para nos abrir um caminho que nos dá acesso à tua presença e nós podemos chegar diante de ti e te adorar, e te exaltar, e te glorificar, e desfrutar de ti, e sermos ministrados por ti. Senhor, não tem como não nos arrepender, não tem como chegar e não nos quebrar em arrependimento, em quebrantamento e dizer: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos a nossa insegurança, perdoa-nos as vezes em que nós nos desesperamos, perdoa-nos por nós não confiarmos em Ti como deveríamos, perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que nós desconfiamos da Tua palavra, perdoa-nos as vezes em que as nossas emoções, agitadas pelas tempestades da existência humana, fizeram com que nós entrássemos em desespero e nós achávamos que nada iria mudar. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós não percebíamos que Tu estavas ali, presente. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa insensibilidade. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos. Nós precisamos do Teu perdão para que nós tenhamos liberdade de Te adorar neste lugar chamado Santo dos Santos, neste lugar chamado Sala do Trono, pois quem já um dia pisou neste lugar não sabe viver em outro, e nós temos pisado dia após dia neste lugar, e nos encontrado contigo, e desfrutado da Tua soberania, desfrutado da Tua graça, desfrutado da Tua presença, desfrutado do Teu amor, e nós podemos dizer de cátedra: não há lugar melhor em todo o universo, não há lugar melhor, não há outro lugar que nós quiséssemos estar, que não seja este lugar. E este lugar não é outro lugar, senão a Tua presença. E o que nos faz nos arrepender, o que nos faz dizer que antes nós Te conhecíamos só de ouvir falar, e agora os nossos olhos Te veem, não são as coisas que Tu nos dás, mas é um confronto, um encontro contigo, Senhor. Este encontro contigo, Senhor, quando nós contemplamos a Tua formosura, quando nós contemplamos a Tua majestade, nós entendemos quando o profeta diz: mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja fruto na oliveira e o rebanho no curral minta, eu louvarei o Teu nome, pois o meu louvor não está condicionado, a minha adoração não está condicionada às bênçãos que de Tuas mãos eu recebo. Não. Tudo isso está condicionado unicamente ao encontro que eu tenho contigo e percebo que Tu és glorioso. Tu és glorioso. E eu digo como disse o apóstolo Paulo: em nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, cujo nome significa separação, nem ela pode nos separar de Ti. Nem ela, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar deste amor. Nada pode nos separar de Ti. Nós não viveremos baseado em coisas
Nós não construiremos um relacionamento contigo baseado em coisas. Nosso relacionamento contigo será baseado em quem tu és. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és a esperança. Tu és a alegria. Tu és o renovo, tu és a paz, tu és o descanso que a minha alma precisa. Tu és o lugar onde eu encontro refrigério para a minha alma. Tu és o lugar onde eu deposito as minhas armas, me dispo de toda arma e me sinto seguro. Porque aquele que habita no teu esconderijo e que mora à tua sombra, descansa. Não há outro lugar de descanso no universo. No meio das aflições, no meio das perturbações, no meio das lutas, no meio de tudo aquilo que vem para tentar roubar a nossa paz, tirar a nossa paz, ferir nosso coração, nos desestabilizar. Só há um lugar onde nós encontramos renovo. Só há um lugar onde nós encontramos força. Só há um lugar onde nós encontramos paz. É na tua presença. Não existe outro lugar em todo o universo onde nós possamos nos refazer. Tu és o lugar onde nós nos reconstruímos. Tu és o lugar onde nós nos refazemos. A tua presença produz em nós uma reconstrução. A tua presença produz em nós reparação de brechas. A tua presença remonta os nossos muros emocionais. A tua presença refaz as nossas forças. A tua presença nos faz olhar com outra ótica, olhar por outro prisma. E quando nós nos encontramos na tua presença, nós descobrimos que tudo é possível. É possível. É possível. Porque nós cremos. Nós não cremos na fé, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. E sabemos que Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu não és forte. Tu és poderoso. Aliás, todo o poder pertence a Ti. O poder pertence a Ti. É na Tua presença que nós encontramos descanso. E nesta noite de Shabat, no final de mais uma semana de lutas, de embates, de combates, de desgastes, nós chegamos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, aos teus pés. Talvez tu estejas perguntando: o que queres? Nós dizemos: nada. Queremos só ficar aqui. Queremos só desfrutar deste lugar. Queremos só desfrutar desta presença, nos deleitar na tua presença, pois ela é tudo que nós precisamos. Temos buscado tantas coisas, temos corrido atrás de tantas coisas, passamos 6 dias da semana correndo atrás de tantas coisas. Hoje, queremos tão somente tua presença. Queremos tão somente ficar aqui. Não viemos aqui também correndo atrás de coisas. Não viemos aqui também correndo atrás de receber coisas, de conquistar coisas, de buscar coisas. Não, Senhor. Queremos a Tua presença. Queremos a Tua presença. Queremos a Tua presença. Queremos a Tua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É esse o desejo do seu coração. A presença, a doce presença, a maravilhosa presença, a tua presença. Tua presença, Senhor, é melhor do que tudo. Queremos te adorar, isso. Queremos te adorar. Só te adorar. Está contigo. Está contigo. Aleluia. Está contigo. Eu só quero estar aonde estás, junto a ti, meu Deus, para sempre. Leva-me ao lugar aonde estás. É o meu clamor, Senhor. Eu quero estar contigo, desfrutar de tua presença, comer da tua mesa, do fluir da tua glória.
Em tua presença é onde sempre eu quero estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar com o Senhor. Aleluia! E nós estamos aprendendo justamente sobre oração. Nós não estamos aprendendo a orar, porque orar é igual andar de bicicleta. Como é que eu aprendi a andar de bicicleta? Andando. Como é que eu vou aprender a orar? Orando. E uma das coisas que nós temos que entender, aprender a orar tem a ver com falar, né? E como é que nós aprendemos a falar? Ouvindo os nossos pais, as pessoas que estavam à nossa volta falando, e ali nós adquirimos. Eu falo português porque minha família, eu nasci de uma família de brasileiros, então nós falamos português. Você aprende, né? Por imitação. Você aprende a falar por imitação. Como é que você aprende a orar? Também por imitação. Você aprende a orar, né? Você aprende. Oração é algo que você aprende praticando. Quando os discípulos disseram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar, Jesus ele vai dizer, olha, quando vocês forem orar, vocês digam assim. Né? Ele dá ferramentas nesta oração, ferramentas para que eles possam desenvolver uma vida de oração. Se você não começar a praticar a oração, você nunca vai desenvolver uma vida de oração. Se você não der os primeiros passos, você nunca vai conseguir caminhar numa vida de oração. Se você não se predispuser a participar de eventos de oração, reuniões de oração, encontros de oração, você nunca vai ser uma pessoa de oração. Você precisa desenvolver dentro de você o hábito da oração. E nós temos separados as diversas formas. Sim, a gente ensina sobre a oração. Para quê? Para dar ferramentas para que você possa orar de maneira correta. Existem leis que governam o universo da oração. Uma vez que você já descobriu o que é oração, uma vez que você já descobriu a necessidade de oração e talvez já tenha até aprendido a orar, você precisa agora estruturar a sua oração. Também não foi assim conosco? Nós aprendemos a falar a língua materna dos nossos pais em casa. Mas isso não nos bastou. Uma vez que nós já sabíamos a língua, sabíamos falar a língua, nós fomos levados a uma escola para ordenar aquilo que nós estávamos falando, né? E quantas coisas nós descobrimos na escola de que nós falávamos de maneira errada, de que não era daquele jeito. Ok? O objetivo, talvez alguém diga assim, mas para que eu preciso aprender sobre oração? Eu já oro, eu não sei o quê. É a mesma coisa de você dizer que você não precisa ir para a escola para aprender regras sobre uma língua que você já fala. Ah, não, mas o que importa é a comunicação. Algumas pessoas podem dizer, se eu conseguir me fazer compreender na comunicação verbal, eu já alcancei o meu objetivo. Sim. Tudo bem, isso é um nível, mas você vai passar a vida inteira neste nível? Você está limitando a língua, a fala, ela não tem apenas esse objetivo. Você vai descobrir que existem ruídos de comunicação que podem atrapalhar muita coisa na sua vida. Existem muitas formas erradas de nos comunicar que podem prejudicar o objeto final. E na oração não é diferente. Você já ora, ok. Maravilha. Agora você está aprendendo a ordenar esta oração. Como orar? Né? Como eu vou orar? E nós falamos bastante a semana passada a respeito de oração tendo Deus como centro. Né? Eu vou a Deus por causa de Deus. Ou por causa de algo que Deus fez a mim e eu estou agradecido, e isso chama-se ações de graça, e esta é uma oração extremamente necessária, porque as ações de graças ou a gratidão, ela mantém as portas de Deus abertas sobre a nossa vida. Lembram daqueles leprosos que Jesus curou? Eram 10 que foram curados e apenas um voltou para agradecer, e Jesus reclamou. Jesus pergunta para aquele que voltou, não foram curados os 10? Onde estão os 9? E somente este veio para agradecer. E diz a Bíblia que aquele era um samaritano. Não era nem um judeu puro, né? Era um samaritano. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Aquilo provocou em Jesus uma reclamação. Então isso mostra o quanto a gratidão move o coração do Senhor. O quanto a gratidão é importante. O reconhecimento
né? Aquilo, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. O reconhecimento de que foi a mão do Senhor que nos deu isso. Olha, Deus criou mecanismos de reconhecimento de gratidão, ofertas de gratidão, né? Sacrifícios de gratidão. Então a gratidão é algo que move o céu, é algo que move o coração do Senhor, né? Quando eu trago a minha oferta no altar do Senhor, quando eu trago o meu dízimo, o dízimo é o quê? É uma expressão de gratidão, de reconhecimento de que aquilo que Deus me deu foi Deus, aquilo que chegou à minha mão foi Deus que me deu. Então eu reconheço isso em gratidão, né, ao Senhor. E a oração de gratidão, chegar diante do Senhor em ações de graças. Nós falamos um pouco sobre louvor. O que é louvor? Muitas vezes nós achamos que louvar é só cantar, né? Vamos louvar a Deus, a gente já começa a cantar. Louvor é exaltar a Deus pelos seus feitos. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu louvo a Deus pelo sol, eu louvo a Deus pela criação, eu louvo a Deus pelas suas obras maravilhosas. Ou seja, é uma expressão que revela o que Deus fez não apenas por mim, mas o que Deus fez por todos os homens, bons e maus, justos e injustos. Eu chego diante dele e eu o louvo, eu o exalto, eu o glorifico, né? Por todos os seus feitos gloriosos. Mas há um momento que é o ápice do meu encontro com Deus, quando Deus é o centro do meu encontro, o ápice é a adoração. Qual a diferença entre ações de graças, louvor e adoração? Ações de graças, eu chego diante do Senhor grato por algo que Ele fez a mim. Louvor, eu vou diante de Deus grato pelos feitos que Ele tem feito a toda a humanidade. Mas adoração é quando eu chego diante de Deus independente de qualquer coisa que Ele tenha feito. O que me move neste momento de agora já não são os feitos do Senhor, mas quem Deus é. Há muita distorção a respeito de adoração. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano vai cantar uma música. Primeiro relacionar ou engessar essas práticas à música. Aprenda uma coisa, música é uma ferramenta. Eu creio num Deus musical. Deus é um Deus de festa. Deus gosta de uma música. Tudo que Deus criou tem som, emite som. É algo assim espetacular. O céu é uma festa só. O céu é maravilhoso de festa. Mas eu não posso engessar ações de graças, louvor e muito menos adoração à música. Tem gente que relaciona a adoração ao ritmo. Então quando você canta uma música super animada, aí é uma celebração. Aí quando você canta uma música bem suave, não, agora isso aí é uma adoração. Nada a ver. Nada a ver. Principalmente nos ambientes pentecostais, a maioria das músicas ditas adoração, elas nem para Deus são. Nem para Deus são. Por exemplo, eu vou cantar uma canção, aí eu começo a cantar assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu te pergunto, eu estou cantando para quem? Eu estou cantando para o meu irmão. Tá errado, pastor? Não, mas isso não é nem ações de graça, isso não é nem louvor, isso não é adoração. Isso eu estou trazendo uma mensagem para o meu irmão musicada. A maioria das músicas que se canta hoje, elas são destinadas a pessoas. Você quer ver uma coisa? Você vai cantar uma música aquela música que eu gosto que só, né? Que a menina gravou, né? Como quem te mandou desistir, né? Passou a noite pescando. Quem te mandou desistir? Volta para o mar. Onde é o teu lugar? Isso não é adoração. Tá errado, pastor? Não. Mas não posso dizer que isso é uma adoração. Eu estou falando com alguém. Eu estou falando com meu irmão que pensou em desistir, meu irmão que está cansado, meu irmão que está desanimado. Eu estou trazendo uma mensagem para ele musicada. Isso não sobe a Deus. Isso não chega no trono de Deus. Isso aqui é aqui embaixo. Eu estou lidando aqui embaixo. Eu estou ministrando
Isso, quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Isso é uma mensagem, isso é uma pregação, não é adoração. O que é uma adoração então, pastor? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. O que é que eu estou dizendo? Tu és soberano, tu. A minha oração, o meu momento tem como foco Deus. Eu estou falando com Deus. Estou falando sobre o quê? Sobre os atributos dele. Tu és soberano, tu és santo, tu és digno, tu és fiel, tu és maravilhoso. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Estou falando com ele. Isso é adoração. Isso é adoração. Não importa se eu estou cantando isso de uma forma lenta, em ritmo de samba, em ritmo de pagode, em ritmo de... Não importa. Não é o ritmo que determina se é uma celebração, não é o ritmo que determina se é uma adoração, ou se é um louvor, ou se é uma ação de graças. É aquilo que eu estou dizendo. É aquilo que eu estou manifestando. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós fazemos um culto de adoração e não sobe uma única adoração a Deus. Nós cantamos uns aos outros, nós trazemos mensagens da Bíblia musicada, né? Tem cantores, principalmente pentecostais, que cantam muito a Bíblia, lindamente. Tem uma cantora que eu gosto muito das canções dela, Eliane Oliveira, que ela canta a Bíblia. Ela pega um texto da Bíblia, né? Gideão, Josafá, Mardoqueu, e ela canta o texto. O que é isso? É adoração? Não. É uma mensagem para a igreja musicada. Repito, está errado? Não. Está errado chamar de adoração. Adoração é quando Deus está no centro da conversa. E quando esta conversa com Deus, ela é baseada em quem Ele é. E não no que Ele fez, e não naquilo que Ele está fazendo. Então, você pode perguntar assim, tá, pastor, então quer dizer que está errado ir a Deus por outros motivos? Não. Também não. Eu estou só colocando cada coisa no seu lugar. Mas eu não estou dizendo que está errado uma coisa ou outra. Eu estou dizendo para você não chamar pelo nome errado. Eu vou a Deus por minha causa. Eu posso ir a Deus. Nós falamos de 3 tipos de oração onde Deus é o motivo de eu estar ali. Eu estou ali por causa de Deus. Ou para dar graças, ou para louvá-lo, ou para o adorar. Mas eu também tenho orações na Bíblia onde o centro destas orações somos nós. Eu posso, por exemplo, nós temos a oração. Vamos para a palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 11. Vamos para Marcos. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, dê um amém. Diga glória a Deus, amém. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. No versículo 24, ele diz assim: por isso eu vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste e será vosso. Tudo o que pedirdes. Então Jesus está trazendo aqui um tipo de oração que é uma petição. Ele não está... Agora, olha, outro cuidado. Oração não pode se resumir a pedilança. Tem gente que acha que orar é pedir. Orar não é pedir. Tem gente que acha que toda oração... Tem gente que acha não. Tem gente que toda a vida de oração dele se resume em pedir. Uma listinha de supermercado. Abençoa meu pai, minha mãe, abençoa meu irmão, abençoa fulano, dá um emprego para fulano, dá um trabalho para fulano, dá não sei quem para não sei quem. Amém, aleluia, glória a Deus, boa noite, Senhor. Não. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração. Pedir em oração. Pedir é uma forma
de oração. Pedir faz parte da oração, mas não é a oração em si. Então, mas ele está nos ensinando agora aqui a respeito deste pedido. O que é uma petição? O que é uma súplica? É um pedido formal a um poder maior. A petição é um pedido formal a um poder maior. É apresentar a Deus um pedido. Para quê? Para satisfazer uma necessidade pessoal. Para isso eu preciso ter como uma base uma promessa de Deus. Eu não posso ir a Deus fazendo uma petição se eu não tiver uma base legal para levar a Deus esta petição. Certo? Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer qual é a vontade de Deus para esta situação e eu vou a Deus em fé com a certeza de que Ele me responderá de acordo com a sua vontade manifesta. Eu vou a Deus tendo como base uma promessa. Por exemplo, vamos a um exemplo. Digamos que você foi ao médico, o médico disse que você está doente. Você tem um relatório do médico. O médico chega e diz, você está doente. O que é que você vai orar? Eu tenho agora uma necessidade. O que é que eu preciso? De cura. Eu preciso de saúde. Eu teria aqui trocentos mil versículos na Bíblia. Trocentos mil, estou exagerando, né? Eu teria aqui vários versículos na Bíblia que podem me dar base para chegar diante de Deus em uma petição. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão sarados. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Eu posso pegar estes versículos, que são base para a minha oração. Eu chego diante do Senhor fazendo uma petição. Pai, o médico disse que eu estou com essa enfermidade. A tua palavra me diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Se eu fui sarado, eu estou sarado. Em linha com a tua palavra, que não pode falhar, eu recebo cura sobre esta enfermidade. Eu ordeno a esta enfermidade que bata em retirada e eu me aproprio da saúde plena na minha vida, pois tu já enviastes a tua palavra e me deste cura. E me deste saúde. Obrigado pela oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta cura pode se manifestar instantaneamente. Esta cura pode se manifestar através de um tratamento médico eficaz. Esta cura pode se manifestar através de um remédio que você tomou. Mas ela se manifestará. Certo? Você chegou, foi demitido. Está passando aperreio, né? Como diz na minha terra. Está demitido, está sem trabalho. Você vai para a palavra. Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi nenhum justo e nem a sua descendência. Veja que este texto de Davi, ele dá base para você orar por um emprego ou para a provisão de uma necessidade, não só sua, mas de um parente seu, de um filho seu, de um marido, de uma esposa, mesmo se este não seja crente. Porque o que é que Davi está dizendo? Nem o justo e nem a descendência do justo. Ele não diz a descendência que for justa, a descendência do justo. Por amor a Abraão, Deus livrou Ló. Certo? Por amor a Abraão, Deus livrou Ló. Por amor a Davi, Deus jurou que nunca faltaria sucessor no seu trono. Então, o que o texto está dizendo? Que nem o justo e nem a sua descendência. Digamos que você é um crente em Jesus Cristo, você é fiel ao Senhor, mas o seu filho não é. Ele está passando por uma necessidade. Você pode ir a Deus, Senhor, a tua palavra diz que nem o justo e nem a descendência do justo, tu deixarias passar fome. O meu filho, mesmo não te conhecendo como Senhor e Salvador, faz parte da minha descendência. Eu sou justo. Eu fui justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E em base nesta palavra, eu te peço, Senhor, envia um trabalho para o meu filho. Abre uma porta de emprego para o meu filho. Digamos que você é uma crente em Jesus Cristo, seu marido não é. Você nunca leu na Bíblia que a esposa santa santifica o marido? Por causa de você, você pode chegar diante do Senhor e dizer, Deus, a tua palavra diz que nem o justo e nem a sua descendência, meu marido está precisando de um emprego. Eu tomo esta palavra, eu posso chegar diante de Deus e trazer uma petição
sobre esta vida. E Deus responderá por amor a você. Muitos filhos são abençoados por Deus amar as suas mães. Quantos livramentos, e tem por trás uma mãe que ora, um pai que ora. Por causa da aliança. Né? E por quê? Você tem agora uma base. Você vai a Deus, trazendo a Deus uma promessa. Está escrito. Está escrito. Está angustiado. Angústia. Você vai ao Senhor. Pai, a tua palavra declara que tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Eu confio em ti, a minha mente está firme em ti. Por isso, Senhor, eu trago meu coração diante de ti nesta hora, e na autoridade do nome de Jesus eu rejeito esta angústia. Eu ordeno que ela saia da minha vida, em nome de Jesus. Você tem uma base, você tem uma promessa, você vai a Deus na base dessa promessa. Mas talvez você esteja dizendo assim, tá, Orlando, mas nem sempre eu tenho uma promessa. E quando eu estou vivendo uma situação em que eu não tenho uma promessa, a Bíblia não fala sobre aquele assunto. A Bíblia não me traz nada sobre aquele assunto. Muito bem. Nesta hora você precisa entrar num período de consagração, de dedicação. O que é uma oração, um período de consagração? É uma atitude de submissão à vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade do Senhor. Essa oração é para aquela ocasião em que a vontade de Deus para você é totalmente desconhecida. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de um comando do Senhor. Eu não sei qual é o plano de Deus para este assunto em particular. Como que eu vou orar? Como que eu vou orar? Nós temos um recurso maravilhoso neste tipo de situação. Se você é um crente batizado no Espírito Santo, se você ora em outras línguas, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28 diz que ele nos auxilia nas nossas fraquezas porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, orando através de nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que entende a mente de Deus sabe o que é que o Espírito está orando. Eu não sei o que é que eu vou orar. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei, eu tenho que estar atento. Este tipo de oração é um tipo de oração que precisa ter calma. Calma. Você vai gastar tempo com o Senhor, você vai ter que submeter à vontade de Deus, você vai ter que esperar. Espera. Você vai ter que ficar atento aos sinais que Deus vai te dar, você vai ter que ficar atento àquilo, porque Deus pode te falar de diversas formas, diversas maneiras, e te mostrar, olha, é por ali. A Bíblia não fala sobre o assunto. Digamos que você recebeu, 2 propostas de emprego. Para onde eu vou, pastor? E eu lá sei. A Bíblia não diz aceite esse. Você não tem nada que interrompa nenhum nem outro? Vá ter um tempo com o Senhor. Uma decisão que você tem que tomar, uma escolha que você tem que fazer, gaste um tempo com o Senhor. Deixa o Espírito. E aí, como é que eu vou saber que Deus falou comigo? Primeiro sinal, a paz de Deus guardará o teu coração. Segundo sinal, aquilo que Deus trouxe para você não contraria os princípios da palavra dele. Porque Deus não pode contrariar a sua própria palavra. Então assim, você tem que ter esse juiz dentro de você, a paz, e aquela direção tem que mergulhar na Bíblia e não se chocar com a palavra de Deus. Pois bem, outra forma de eu chegar diante de Deus, tendo a mim como motivo da minha oração, eu estou diante de Deus como motivo da minha oração, é uma entrega, uma transferência de um cuidado, uma inquietação da minha alma, né? Uma circunstância em que os cuidados, problemas, inquietações me batem à porta. Eu transfiro para Deus. Eu transfiro para Deus. Né? Eu transfiro para Deus. O conhecimento da palavra, na oração, tendo a mim como centro, ele é essencial para uma petição.
ele é essencial numa oração de petição. Numa oração de consagração, eu preciso desenvolver a capacidade de discernir a voz do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Agora, muito cuidado quando você vai buscar a Deus em uma consagração, porque você supostamente não tem uma decisão, uma palavra, uma direção. Cuidado para você já não ir condicionando a resposta. Cuidado para você já não ir condicionando a resposta. É igual aconselhamento, né? A gente lida muito com isso, com aconselhamento. A pessoa chega e traz uma situação numa conversa com você, só que ela já sabe o que ela quer fazer. Na realidade, ela está procurando alguém que abone aquilo que ela está. Geralmente, quando as pessoas chegam para mim e trazem uma situação, dizem assim: ah, pastor, o que é que eu faço nisso? Eu digo assim: o que é que você quer fazer? O que é que você acha? E você vai descobrir na esmagadora maioria das vezes que a pessoa já tem uma escolha, ela já tem uma posição. Muitas vezes nós vamos orar a Deus, buscando de Deus uma direção, mas aquela direção já está no nosso coração. Nós já sabemos o que nós estamos querendo fazer. E nós jogamos essa responsabilidade para Deus. Ah, Deus me falou. Não, Deus não lhe falou. Aquilo era o que você queria fazer. Aquilo era o que você estava. Você está disposto a ser contrariado por Deus? Você está disposto a ouvir o não de Deus? É aí que entra a grande questão. A grande questão. Deus sempre responde. Não é resposta. Deixa eu te dizer, agora deixa eu dizer uma outra coisa para vocês na arte da oração quando eu vou a Deus por uma causa. Irmãos, muito cuidado. Cuidado com aquilo que você insiste. Cuidado quando você insiste com Deus em algo que Ele já deu a resposta, e é não. Por que eu digo cuidado? Porque você está lidando com questões espirituais. Se Deus disse não, é não. O sim de Deus é sim e o não de Deus é não. O meu jejum não vai mudar a Deus. A minha intercessão não vai mudar a Deus. Os meus desafios de fé não vai mudar a Deus. As campanhas que eu fizer não vai mudar a Deus. Agora, muito cuidado, porque o mundo espiritual é muito sensível. Eu posso sair do reino de Deus e entrar no reino das trevas. Qual é a diferença entre oração a Deus, intercessão, petição, consagração e feitiçaria? Pesado isso, né, que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. O que é isso? Quando eu vou a Deus, consciente de que eu quero que algo da parte de Deus aconteça na minha vida, eu estou ali, ou eu estou pautado pela palavra de Deus, a palavra do Senhor me diz tal coisa, então eu vou a Deus por um emprego, eu vou a Deus pela saúde, eu vou a Deus pela salvação de alguém, eu tenho uma base nas Escrituras. Isso é uma petição. Aí eu não tenho uma base nas Escrituras, eu preciso de uma direção de Deus. Eu vou a uma consagração, meu coração está aberto a ouvir a direção de Deus, mesmo que contrarie aquilo que eu gostaria de fazer. Certo? E essa é a forma correta de chegar diante de Deus. E qual é a forma errada? Eu já tenho uma posição, eu já decidi algo, queira Deus ou não, vai ter que ser aquilo, e agora eu vou pressionar o mundo espiritual para que do mundo espiritual venha recursos para que aquilo que eu quero se torne uma realidade. Isso se chama feitiçaria. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe muita feitiçaria gospel. Existe muita feitiçaria evangélica. Feitiçaria é a tentativa do físico, do humano, manipular o mundo espiritual. Pesado isso, mas é preciso ser dito. O que é feitiçaria é o físico manipulando, tentando manipular o espiritual. Isso é feitiçaria. Olha o que Jesus disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Isso é oração. A oração visa trazer. A oração visa que venha. A feitiçaria não. Ela estabelece a vontade aqui embaixo e ela busca recursos lá em cima para que aquilo se torne.
A feitiçaria, ela não traz o reino de lá para cá. Ela quer pegar o reino daqui, a vontade daqui, a decisão daqui e ir buscar recursos lá em cima para que aquilo aconteça. Isso é feitiçaria. Cuidado. Pastor, isso pode acontecer ou... Se Deus já te disse não, não fosse. Não fosse. Não fosse. É a vontade de Deus. Toda oração. Talvez você esteja dizendo assim, tá, e mesmo... Eu vou fazendo as perguntas que se eu tivesse no lugar de vocês aí, eu ia fazer para mim. E mesmo quando eu estou lidando, por exemplo, com uma petição. Olha, uma petição eu já tenho uma promessa do Senhor. Né? Eu vou a Deus, levando a Deus uma promessa e trazendo essa promessa à existência na minha vida. Correto? Correto. O que eu tenho que entender? Que mesmo as promessas de Deus, que estão escritas na sua palavra, e que são base para que eu chegue a Ele em oração, elas estão condicionadas ao kairos de Deus. O que é o kairos de Deus? O tempo soberano de Deus. Certo? Então assim, Deus tem um tempo na sua soberania para realizar cada coisa. Ok? Então assim, eu preciso compreender isso. Eu vou orar até que. Quando a Bíblia fala até que, fala de um tempo. Deus tem tempo para fazer as coisas acontecerem. Eu creio na sua soberania, eu creio na hora certa, isso não me exime de orar, mas isso me coloca numa posição de esperar em Deus, crer que Ele tem um tempo melhor, crer que Ele tem a hora melhor para poder fazer todas as coisas, certo? O tempo de Deus. Deus faz todas as coisas perfeitas no seu tempo. Irmãos, muito, muito, muito cuidado com estas coisas. Nós vivemos uma onda no meio evangélico, neopentecostal principalmente, eu diria assim, uma forçação de barra no mundo espiritual. Isso é um perigo. De promessas que não têm respaldo na palavra do Senhor. De um cristianismo místico sem nenhuma base bíblica. Eu não posso prometer a você coisas que dependem da soberania do Senhor. Faça uma campanha 7 semanas para... Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso é uma forma de manipulação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Respeito as pessoas, mas não posso deixar de dizer. Toda bênção com dia e hora marcada é charlatanismo. Toda bênção com dia e hora marcada é charlatanismo. Hoje é o culto do milagre, charlatanismo. Hoje é o culto de não sei, charlatanismo. Charlatanismo puro. Nenhum pregador pode fazer um tipo de promessa como essa. Isso é propaganda enganosa. Ah, mas Deus não pode. Deus pode tudo. Mas eu não faço a agenda de Deus. Eu não posso prometer a você que se você vier ao culto amanhã, Deus vai te dar uma cura. Eu não posso prometer a você que se você vier a um culto amanhã, Deus vai te dar um milagre. Eu não posso prometer a você que se você vier 7 semanas numa reunião de oração, que no final você vai ter aquilo que você está pedindo. Isso é charlatanismo. Isso é propaganda enganosa. Isso é uma forma emocional de prender a pessoa a um templo, na sua esmagadora maioria das vezes, com o objetivo de arrancar alguma coisa de você, principalmente dinheiro. Eu não posso fazer esse tipo de promessa. Não tenho nenhuma autoridade bíblica para fazer. Eu creio que se você orar, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu creio que se você orar, Deus é poderoso para salvar a sua casa. Eu creio que se você orar, Deus é poderoso para curar a sua família. Eu creio que se você orar, Deus é poderoso para libertar o seu filho. Eu creio que se você orar, Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego para você. Mas eu não posso marcar dia e hora para estas coisas acontecerem. Porque eu não manipulo a Deus. Não fiquem bravos comigo, mas eu preciso dizer essas coisas. Eu não manipulo Deus. Existe uma coisa chamada o tempo
de Deus. Existe uma coisa chamada o tempo de Deus. Você sabia que a principal tentação de Satanás contra Jesus foi no tempo? Eu tenho pregado isso já muitas vezes. O que o diabo tentou fazer Jesus fazer? Agir fora do tempo. E Jesus deixa claro uma coisa: eu não manipulo o Pai. Você já percebeu quantas vezes Jesus diz: eu não faço o que eu quero. Eu não digo o que eu quero. Quem estabelecia o momento exato de Jesus agir não era ele, era o Pai. Ah, mas eu sou ungido do Senhor. Você não manipula a unção. O que é unção? É a capacitação de Deus para a realização de um propósito. Você não manipula isso. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Tentar manipular o mundo espiritual, feitiçaria. Chega uma notícia para Jesus: Lázaro está doente. Por que Jesus não foi curar Lázaro? Porque Deus não mandou. Aí vem uma outra notícia: Lázaro morreu. Agora é hora de ir. O tempo. Maria chega para Jesus e diz assim: faltou vinho. Ele diz: o que é que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora. Quando Maria dá as costas e olha para os servos e diz assim: façam tudo o que ele mandar, vem um fax. Tem gente que nem sabe o que é fax mais, né? Vem um WhatsApp do céu dizendo: é agora. Jesus diz assim: encha as talhas de água e sirva. Chegou a hora. Quem está determinando? O Pai, não é Jesus. Eu não marco hora para Deus fazer nada. Eu oro. Eu oro e me submeto à agenda do céu. Eu oro e espero em Deus. Eu oro e deixo nas mãos do Senhor. Então eu não posso chegar e dizer assim: venham irmãos no culto amanhã, que será o culto da virada na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se esse meu público, mas quantos eventos desta natureza você já participou? Quantos eventos da grande virada na sua vida você já participou? Quantos cultos de milagre você já foi? Quantos cultos você já viu, já foi? O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque Deus não se submete à minha agenda. Sou eu que tenho que me submeter à agenda do Senhor. O que é isso? Manipulação. Estou falando de oração. Estou falando de oração. Como eu disse, não estou criticando aqui pessoas. Mas até porque eu quero crer que grande parte das pessoas que fazem esse tipo de coisa, eles as fazem achando que é assim. Mas não é. Mas não é. Nós precisamos compreender que o grande segredo de uma vida de oração bem-sucedida não é esse tipo de... Vocês já imaginaram? Pedro, Tiago, João... Tiago não, que não era nem crente ainda, né? Pedro, João, Mateus, com umas plaquinhas lá na beira do mar da Galileia. Venham hoje o culto da bênção, o culto forte, o culto do milagre, o culto não sei o quê. Já imaginaram uma cena dessa? Onde é que nós aprendemos isso, gente? De onde nós tiramos isso, hein? De onde foi tirado isso? Aí vai a oração forte, né? A oração do homem forte. Aí vai um monte de gente para tocar no homem forte. Quanta idolatria, quanta feitiçaria. Quanta feitiçaria. Um horror. Muitas vezes eu vou a Deus porque eu não tenho... Eu preciso trazer a Ele um peso da minha vida, um fardo. Isso é uma oração de entrega. Mas há um outro tipo de oração,
Que também não, o centro não é Deus, né? O centro não é Deus. O centro desta minha oração, o motivo desta minha oração são outras pessoas. Eu vou a Deus por causa de outras pessoas. Eu vou a Deus por causa de uma cidade. Eu vou a Deus por causa de uma nação. A isso a Bíblia chama de intercessão. Né? Intercessão. Aqui, neste momento, eu estou exercendo o meu papel de sacerdote. Como um intercessor, eu vou a Deus levando as necessidades de outra pessoa. Interceder é se colocar no lugar de alguém e pleitear a causa desta pessoa como se aquilo fosse seu. Eu tomo a dor de alguém e levo a Deus. Eu tomo o problema de alguém e levo a Deus. Isso é a função sacerdotal. Certo? Então eu estou diante de Deus, Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, pela vida de fulano. Isso é intercessão. Senhor, eu venho a Ti clamando por esta cidade. Isso é intercessão. Senhor, eu venho a Ti clamando por esta nação. Isso é intercessão. Você toma sobre você o peso de outra pessoa como se fosse seu. Esse é um ministério que existe compaixão. A compaixão de Deus toma o teu coração e você começa a olhar para aquela pessoa, para aquela circunstância, com a dor no teu coração e aquilo te move e você vai diante de Deus em favor daquela vida, em favor daquela causa. E que coisa gloriosa. Deus faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Mas existe uma coisa também que nós chamamos de formas de oração. Nós falamos sobre os tipos de oração. Tocamos, né? É uma forma bem geral a respeito dos tipos de oração. Mas eu gostaria de falar a respeito de formas de oração. Como eu posso orar? Como fazer oração? Quais são as formas de oração? A primeira delas é a oração privada, a sós. A sós. Mateus capítulo 6, no versículo 6... Eu amo esse capítulo 6 de Mateus, porque Jesus fala de oração. E não sei se quem não me conhece, né? Mas oração para mim é tudo. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Aqui está um tipo de oração, irmãos, uma forma de oração que nós precisamos desenvolver. Desenvolver. A oração a sós, a oração privada. Aqui fala de um relacionamento pessoal. Não é que toda a nossa oração deve ser feita assim. Eu acho interessante quando às vezes nós pegamos... A nossa teologia depende muito do nosso estado emocional, né? Aí muitas vezes nós pegamos um texto isolado da Bíblia e nós transformamos aquilo numa regra universal, né? Então muitas vezes eu vejo pessoas pegar esse texto, tá vendo esse povo? Pra que eu vou à oração? Quando eu for orar, eu entro no meu quarto, fecha... Isso é uma forma. Não é a única forma de oração. Você não pode ficar só nela, mas você não pode também se esquivar dela. É igual quando as pessoas usam aquele texto, né? Aquela experiência de Jesus com um jovem rico, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Tá vendo? Fulano deveria vender tudo que tem, dá aos pobres, senão não sei o quê. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Em 3 anos e meio de ministério, Jesus só mandou uma pessoa fazer isso. Não é uma doutrina universal. Certo? Isso foi uma experiência. Jesus estava lidando com uma pessoa. Isso não é uma doutrina. Vai, vende. Se converteu? Você é rico, agora tem que vender tudo que tem, dar aos pobres, depois seguir a Jesus. Isso não é doutrina. Isso foi uma só vez que Jesus fez. Certo? Então, cuidado. Oração a sós. Eu vou a Deus. Né? Eu vou a Deus por causa de algo que me é pessoal. E eu acho interessante esse tipo de oração. Eu costumo sempre dizer aqui, porque na oração privada, tudo tem a ver comigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que ouve em secreto, e em secreto ele te responderá. É aquele tipo de oração em que você precisa levar diante de Deus algo que é teu. É muito pessoal, só interessa a você e Deus. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta, isso fala de intimidade. Isso fala de coisas que você não vai compartilhar com outras pessoas, coisas que você não vai participar as outras pessoas, não tem nada a ver com ninguém. Você vai falar com Deus em secreto, Deus vai ouvir em secreto e Deus vai responder em secreto. Não é para transformar em testemunho, não é para ninguém saber. É um momento que você precisa ter a sós com o Senhor. Irmãos, todos nós precisamos ter um momento de intimidade com Deus.
A nossa vida de oração com Deus não pode ser apenas no Pai Nosso, onde o Pai é nosso, onde o pão é nosso, onde o pecado é nosso, onde o arrependimento é nosso, onde a tentação é nossa. Não! Há momentos em que o Pai é meu. Há momentos em que o problema é meu. Há momentos em que o pecado é meu. Há momentos em que a luta é minha. Há momentos em que o segredo é meu. E eu gosto disso porque ele diz uma coisa, olha, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Como que isso vai se dar? Secretamente. Gente, tem gente que não tem segredos com Deus. Tem gente que não consegue, que não tem nenhum segredo com Deus. Toda a sua vida com Deus é exposta. Esse tipo de gente só vive se ferindo. Esse tipo de gente só vive metido em confusão. Não, nem tudo é para ser colocado aos quatro ventos. Nem tudo é para ser compartilhado com as irmãzinhas da oração. Nem tudo é para pegar um telefone e ligar para alguém e dizer, ora por isso. Não! Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Guarda segredo com Deus. E a Bíblia está dizendo aqui pela boca de Jesus, pode ficar tranquilo que Deus vai guardar o teu segredo. Pode ficar tranquilo que Ele vai te recompensar em segredo. Ele vai te responder em segredo. Ele não vai contar para nenhum profeta. Ai, eu falei para Deus, Deus revelou a uma pessoa na igreja. Não, Deus não é Maria fofoqueira, não. Não, isso não existe. De jeito nenhum. Foi em secreto que você levou para Deus? É em secreto que Deus vai tratar. Não tem nenhuma exposição. Nenhuma exposição. Certo? Então aqui, que é o meu momento a sós com Deus. Outro tipo de oração, agora já entra no outro tipo. Ainda Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, outra forma de oração, não é nem tipo. Outra forma de oração. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também eu vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. O que é isso? Oração de concordância. É uma oração onde envolve duas ou mais pessoas de comum acordo, na mesma fé, no mesmo pensamento, apresentando a Deus algo. Agora, veja uma coisa, quando ele diz assim, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, a melhor tradução desse texto é, tudo que tu permitires na terra terá sido permitido no céu, tudo que tu proibires na terra terá sido proibido no céu. Eu me uno a alguém ou um pequeno grupo para concordar comigo em uma oração a partir de algo que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus. Há uma autoridade maior neste tipo de oração. É uma oração de concordância, certo? Há uma autoridade maior. Não é que eu vou, eu concordei com algo que está aqui, tá ligado. Eu não sei se você lembra, teve uma época aquela história do tá ligado, irmão, né? O cara só faltava assim, olha, eu quero uma BMW, uma Ferrari. Tá ligado, irmão? Tá ligado, tá vendo? Deus vai dar porque concordei com meu irmão. Para de baboquice. Nada a ver. Nada a ver. O que é a oração de concordância? Eu me uno ao meu irmão para concordar na terra acerca de algo que já é real no céu, que já foi estabelecido no céu. Só que eu preciso de uma autoridade maior para poder trazer para a terra aquilo que já é uma autoridade no céu. Isso é uma oração de concordância. Concordância. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Eu posso entrar numa oração de concordância pela vida de uma pessoa. Eu posso entrar numa oração de concordância, eu sinto uma resistência espiritual acerca de algo que eu já tenho convicção em Deus de que é a vontade do Senhor, eu entro em oração de concordância por aquilo. Certo? Então, eu vou agora me unir a alguém para concordar em autoridade acerca de algo que precisa acontecer, que eu quero que aconteça. Então, aqui já existe uma autoridade maior. Outro tipo de oração, outra forma de oração é a oração coletiva. Aqui já não são 2 ou 3, agora aqui já é um grupo. E aqui, irmãos, entra a autoridade da igreja.
A importância da igreja se unir em oração por alguma coisa. Olha o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos capítulo 4, no versículo 24. Atos 4, versículo 24, né? Nós temos aqui a experiência de Pedro e João perante o Sinédrio. Quando eles são soltos, apanham, recebem ameaças, proibido de pregar em nome do Senhor. No capítulo 4, no versículo 24, diz assim: ouvindo eles isto, a igreja, né? Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Alguém fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? O Cláudio colocou, ele tá sem óculos. Qual foi a pergunta? Repita, por favor. Eu não vi mesmo. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, tu és o que fizeste. E aí eles vão fazer uma oração unânimes. É quando um grupo, né? Essa oração. Silvana, como Satanás vai se meter em uma conversa de você com Deus? Nunca. Nunca. Satanás nunca vai se meter numa conversa minha com Deus. Nunca. 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 A resposta é simples, nunca. Jesus deixa claro, nenhum filho que pede um pão, o pai dá uma pedra, nenhum filho que pede um peixe, ele dá uma serpente. Satanás não tem autoridade de entrar numa conversa minha com Deus e responder a um pedido meu como se fora Deus. Certo? Nunca, nunca, nunca. Agora, veja, quando eu falei a respeito da insistência, é diferente. Eu vou a Deus pedindo algo, o diabo não tem como entrar ali e responder o que ele queria se passando por Deus. Agora, eu vou a Deus, a resposta de Deus já é um não. E eu começo a insistir, porque enquanto Deus não me der, ou enquanto o céu não me der o sim, para mim eu só aceito sim como sendo resposta. Aí eu estou entrando em outro campo. Aí eu começo a fazer coisas para tentar manipular o mundo espiritual. Por que eu digo manipular o mundo espiritual? Porque eu nem me atrevo a dizer manipular Deus, porque seria muita prepotência. Como Deus não é manipulado pelas minhas orações, como Deus não é chantageado pelas minhas orações, eu tenho uma imagem, né, na minha mente. É como se, ok, eu vou a Deus e digo, Senhor, me dá tal coisa. Ele diz não, levantou e foi embora. Certo? Levantou e foi embora. Eu não tenho mais conversa com ele sobre aquele assunto. Aí eu insisto no mundo espiritual. O que vai acontecer? Eu posso agora sair da presença de Deus e começar a entrar na questão das trevas. Se eu estiver orando em palavras ou na mente, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Satanás jamais terá autoridade para entrar na minha oração com Deus. Certo? Jamais. Não, oração em secreto. A pergunta é, primeira, vamos lá. Satanás jamais poderá responder uma oração minha que é dirigida a Deus como se fora Deus. Não importa se eu estou em pensamento ou se eu estou verbalizando aquilo. Até porque não existe oração em pensamento. Oração em pensamento é intenção. Orar vem de falar. Certo? Orar é falar. Oratória tem a ver com fala. Eu preciso verbalizar aquilo. Primeira coisa, o diabo não entra. Quando eu digo, Pai, eu venho a ti, é a ele que você vai. Irmão, Satanás age nos limites estabelecidos por Deus. Satanás não está livre fazendo o que ele bem quer. Satanás é um cão feroz? É, mas debaixo de uma coleira. E quem tem as rédeas desta coleira na mão é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Ele não vai além daquilo que o meu Deus permite que ele vá. Ele não está solto fazendo o que ele bem quer, não. Certo? Então, primeiro ponto. Não importa se quando você diz assim, Pai, é com o Pai que você está falando. Não importa se, quando eu falo oração em secreto fala de não compartilhar. Fala do teu a sós com Deus. Mas
você vai verbalizar como qualquer oração. Você não está tornando a tua oração secreta ao mundo espiritual. Quando eu falo de oração em secreto, não é secreto ao mundo espiritual, é secreto aos homens. Nunca Satanás vai interferir, de jeito nenhum. Certo? Então, assim, oração em secreto. Secreto a quem, pastor? Não é ao diabo. Não tenha preocupação alguma em tornar secreto uma oração ao diabo. Porque ele não tem poder para interferir na sua oração. Secreto aos homens. Secreto às pessoas. Aquilo que eu estou orando tem a ver comigo e Deus. Não tem a ver com o José, com o Antônio, com a Maria, com a... Não tem necessidade de ninguém saber. Eu entro no meu quarto, fisicamente secreto. Entendeu? Humanamente secreto. Eu tenho que ter estas construções em Deus. Ok? E a oração coletiva, como eu falei, é quando se levanta, né, um grupo e levanta sua voz a Deus em oração. Outro nós poderíamos falar, mas eu vou deixar para a semana que vem. Nós vamos continuar falando de oração, né? Inclusive amanhã eu vou pregar, trazer uma palavra, devo trazer uma palavra breve, ainda nessa tônica de oração, mas eu quero falar o seguinte: depois que eu oro, como Deus vai responder a minha oração? Como Deus vai responder a minha oração? Como Deus possivelmente responderá a minha oração? Então não perca amanhã no nosso culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na próxima semana nós continuaremos falando sobre recursos que Deus nos deu na oração. A palavra, orar em línguas, como eu falei, né? Tem tantos recursos, as armas da oração, nós temos armas em oração. Então a oração é um campo maravilhoso, com tanta informação, com tanto ensino, com tanta coisa que nós temos para aprender. Amém? Glória a Deus. Aprenderam? Vamos tomar cuidado, vamos levar a sério. Oração é coisa séria. Oração estabelece relacionamento, sim. Como eu disse para vocês, nós não estamos aqui com a pretensão de ensinar você a começar a orar. Não, respeitando o seu nível. Mas uma vez em que você chegou na escola, uma vez que você veio para a escola, você vai aprender a fazer a coisa de maneira correta. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas o tempo do conhecimento ele leva. Então nós estamos sendo treinados como homens e mulheres de oração, treinados na prática e treinados no conhecimento, na teoria. Nós precisamos desse treinamento. Nós passamos a semana inteira orando, e nós oramos pelas pessoas, e nós adoramos, e nós intercedemos, e nós trazemos ações de graças e louvor, tudo isso misturado, junto e misturado. Mas neste momento nós precisamos sentar e aprender com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu rogo para que Tu nos dê uma noite de sono tranquilo e restaurador. Que venha sobre nós a proteção do sangue de Jesus. Que nenhuma seta maligna possa nos alcançar, nos atingir, nos ferir. Nós declaramos a proteção do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre os nossos amados, sobre tudo aquilo que nos diz respeito. Todo espírito que foi desmascarado nesta hora, que foi exposto, Senhor, que se mantenha à distância do Teu povo, da nossa vida, de tudo aquilo que nos diz respeito. Nós estamos guardados, escondidos na Tua presença, Senhor. E por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te exaltamos. Dá-nos uma noite de sono restaurador, um verdadeiro Shabat. E amanhã, quando nós nos juntarmos para exaltar o Teu nome, que seja um tempo de festa, seja um tempo de alegria e de regozijo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus os abençoe, Deus os guarde. Nos vemos amanhã. Um grande beijo, um grande abraço. Shabbat shalom. Shalom, shalom.